Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Estrangeiros no Brasil. Meu nome é Elissar Farras, sou advogada de estrangeiros e especialista em naturalização brasileira. O quadro ele visa, a cada episódio, trazer alguém especialista na área para trazer informações sobre os direitos dos estrangeiros aqui no Brasil. E a convidada de hoje é a doutora Maria Júlia. E eu quero que você se apresente, doutora, fale sobre o seu currículo, sobre as suas atividades e logo mais eu vou falar sobre o tema de hoje. Oi, doutora, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Bom, vou me apresentar então. Meu nome é Maria Júlia, sou advogada, sou especialista em direito médico, faço parte da Câmara Técnica de Saúde do CODEFOS e também do Observatório Social. Sou professora e eu sempre busco desenvolver aulas no sentido de propagar os direitos à saúde, certo? Todos os direitos que são conferidos a nós, brasileiros, natos e naturalizados, e também aos estrangeiros. Ai, que ótimo. Então, o tema de hoje, nada mais justo do que o currículo da doutora, é o direito à saúde. O direito à saúde aqui no Brasil, de uma forma geral, é para todos, tá? Mas como o foco do quadro do podcast é estrangeiros no Brasil, a gente vai falar com foco nos estrangeiros, tá? Para abrir o assunto, eu queria que você explicasse brevemente a questão do que é a saúde aqui no Brasil, conforme a nossa Constituição Federal, que é a lei máxima aqui do país. Então, doutora, o direito à saúde, ele está disposto ali no nosso artigo 6º da Constituição Federal e ele é compreendido pela nossa Constituição como um direito social, um direito que ele é fundamental à manutenção da vida e da saúde também, até porque sem a saúde nós não estaríamos nem aqui. Então, o que acontece? Este direito ele é compreendido como um direito de todos, brasileiros natos, naturalizados e também aos estrangeiros que porventura estejam circulando aqui no nosso território. E também é importante deixar claro que a própria Constituição coloca como dever do Estado, na condição de ente público, o dever de promover esse acesso à saúde de forma ampla e igualitária para todos nós, para que sejam supridas as nossas necessidades. Então, quando nós falamos em direito à saúde, também podemos falar pela lei do SUS, certo? Abordar aqui Não tem como falar de direito à saúde no Brasil sem falar de SUS. O que é o SUS aqui no Brasil? O SUS é o nosso sistema público de saúde, ele é regulamentado pela Lei 8.080 de 1990. Então, desde os anos 90, nós já temos uma lei que regula a respeito desse acesso à saúde pública, certo? Então, é a saúde que é fornecida pelo Estado e o nosso SUS, ele é modelo para o mundo todo. Então, ele realmente é um sistema muito importante que auxilia, apesar de todos os pesares, auxilia a população a obter esse acesso à saúde. De forma gratuita. De forma totalmente gratuita. Então, é muito importante, é uma lei muito importante. Doutora, eu posso ler aqui a Carta dos Direitos dos Usuários? Vou pegar minha colinha aqui. Nós temos aqui a Carta dos Direitos dos Usuários do SUS. Usuários, inclusive os estrangeiros. Então, vamos lá. Todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado aos sistemas de saúde. Todo cidadão tem direito a tratamento adequado e efetivo para seu problema de saúde. Todo cidadão tem direito ao atendimento humanizado, acolhedor e livre de qualquer discriminação. Isso é muito importante, doutora, porque o nosso país, ele tem pessoas de todo mundo. Então, o nosso país, ele é acolhedor. É importante, então, que as pessoas entendam que independente da minha cor, da minha raça, do meu credo, eu posso usar o SUS. Eu posso usar o SUS, a lei me acolhe. Então, independente se eu não nasci aqui no Brasil, eu sou bem-vinda no SUS. Eu posso receber o atendimento de saúde. Outro direito aqui, ó. Todo cidadão tem direito ao atendimento que respeite a sua pessoa, seus valores e seus direitos. Todo cidadão também tem responsabilidades para que seu tratamento aconteça de forma adequada. Então, aqui ele já joga também a responsabilidade também para o paciente. Se o médico mandou você voltar na consulta de retorno, volte. A sua conduta também contribui para o benefício do seu tratamento. E, por último, aqui nós temos: todo cidadão tem direito ao comprometimento dos gestores da saúde para que os princípios anteriores sejam efetivamente cumpridos. Então, o nosso sistema público de saúde, ele abarca todos esses direitos. E quando nós falamos em saúde, doutora, é importante deixar claro que no Brasil nós temos a saúde pública, através do SUS, saúde privada, serviço que é pago, e a saúde suplementar.
que é paga também, mas através das operadoras de plano de saúde que buscam prestar serviços, terceirizar esses serviços, comprometendo assim a efetividade do serviço de saúde, levando para a população tudo que a população precisa, que almeja, para fim de tratamento. O SUS, ele é dividido, pode ser usado da seguinte forma, né, aqui no Brasil. A gente tem os UPAs, que é a unidade de pronto atendimento para atendimentos de urgência e emergência. Ou seja, a pessoa está passando mal, está doente, tem que ter um atendimento ali na hora, ela não pode aguardar. As UBSs, que são as unidades básicas de saúde, onde a pessoa vai lá e marca uma consulta, né? Independente da especialidade médica. E também nós temos, que faz parte do SUS, o programa de vacinação, né, que é totalmente gratuito. Inclusive, um grande exemplo disso é a vacina da Covid, né? Que ela é exclusiva do SUS, nem se você pagar, né? Você não pode pagar pela vacina, é somente fornecido pelo SUS. E o SUS ele também fornece a questão de consulta médica e odontológica de dentista, exames de sangue, de imagem, tudo o que é necessário para o bem-estar, a saúde, né? Medicamentos também. Então, ela é gratuita e ela é de responsabilidade do Estado, de forma geral, dos estados e dos municípios. Porém, a gente sabe que a realidade aqui do Brasil nem sempre vai estar disponível um certo medicamento, um certo tratamento, né? E como a doutora é especialista na área, que eu quero te perguntar, uma paciente passou por uma consulta do SUS, que ela precisa de um medicamento específico e o SUS ele negou, falando que não fornece esse medicamento. Tem como conseguir de outra forma, ainda gratuita, para que o Estado forneça esse medicamento? Ou essa cirurgia, né? O que for indicado para o paciente? Sim, tem sim, doutora. Além de todas essas especialidades que a doutora comentou, tem várias outras também que são contempladas pelo Sistema Único de Saúde, ou que pelo menos deveriam ser. A partir do momento que um paciente ele tem um direito de acesso à saúde negado através de um tratamento, de um medicamento, de uma cirurgia, de uma órtese, de uma prótese, ele pode sim recorrer aos seus direitos. Ele pode sim, eventualmente, entrar com uma ação contra o Estado na condição de ente público, buscando em caráter liminar. Liminar nada mais é do que uma decisão que a gente busca num processo muito antes da sentença. Por quê? O mais rápido possível. Exatamente, porque nós demonstramos, através de documentos médicos do prontuário desse paciente, a necessidade de intervenção com urgência. Então, quanto mais o tempo passa, o quadro clínico ele pode piorar. E às vezes o que não é urgência e emergência pode se tornar. E nesse ponto, doutora, acho legal a gente comentar a diferença entre urgência e emergência. Porque tem diferença, assim, o Estado ele é obrigado a atender, que ela vai explicar a diferença, casos de urgência e emergência, sem pedir qualquer documento, sem impedir, até porque se negar um atendimento de urgência e emergência, tanto privado quanto pelo SUS, no Brasil comete crime de omissão de socorro, né? Só que a gente tem que saber a diferença de urgência e emergência para um paciente que chega para uma consulta, né, sem estar doente, por exemplo, a questão da documentação. Então, o Brasil tem o SUS que faz esse atendimento gratuito sem nenhuma distinção. A pessoa pode estar irregular no Brasil, enfim, porque a prioridade nesse momento é a vida, é a saúde da pessoa. Então, eu queria que você explicasse a diferença de atendimento de urgência e emergência para algo que não é. Primeiro, é importante entender essa diferença justamente para saber onde buscar ajuda. Exatamente. Primeiro ponto. Segundo, que quem explica é a medicina, não sou eu, pessoal. Eu não sou médica, sou advogada, mas a gente acaba tendo contato, assim, através de processos de assessoria, assuntos da medicina, certo? Artigos científicos, então a gente sempre busca ler para entender a diferença, até para orientar. Então, o que acontece? A emergência, ela é um atendimento imediato, necessário atendimento imediato, porque a pessoa está correndo risco de morte. A urgência, ela é imediata também, porém, no futuro próximo. Então, o que significa? Que o que é urgente pode se tornar
emergente, se não tiver um tratamento adequado em tempo hábil, justamente até para evitar o evento morte. Então, um exemplo prático com relação a isso, para a pessoa entender. Por exemplo, já que nós estamos falando de estrangeiros, aqui na nossa região de fronteira é muito comum o pessoal do Paraguai vir aqui para Foz do Iguaçu. De repente, eu sou paraguaia e eu vim para Foz do Iguaçu jantar à noite. Vim jantar aqui, vim dar uma passeada com a minha família e eu sinto dor no peito, meu braço está formigando, estou passando mal. Eu tenho o direito de ser atendido lá na unidade de pronto atendimento ou no pronto-socorro do hospital? Tenho sim esse direito, justamente porque nós estamos falando de uma situação de urgência e emergência. São sintomas de infarto. Exatamente. Então, o que acontece? Se tratando de uma questão que é grave, né, nessa condição ali que nós estamos falando dos sintomas, a pessoa ela pode sim, independente se ela tem ou não documento regular de estrangeiro aqui no Brasil, ela pode buscar o atendimento na unidade de pronto atendimento, não é na UBS. A UBS é atendimento ambulatorial e ela pode buscar esse auxílio ou na UPA ou no pronto-socorro do hospital mais próximo. Por quê? Não tem como no momento que você está passando mal escolher, você vai no lugar mais próximo ali e geralmente quando se busca o SUS, é o correto, sim, porque você tem esse direito de buscar acesso do atendimento no SUS, só que, situação importante, doutora, fui lá, fui atendida com meus sintomas de infarto, recebi alta, melhorei, ok, mas o médico falou, olha, você vai precisar colocar um marca-passo, vai precisar tomar remédio. Contínuo, né? Isso. Que por um tempo, fazer um exame. Exatamente, estou aqui tentando lembrar o nome do remédio, mas eu vou lembrar até o final. Se o médico faz recomendações posteriores àquele atendimento de urgência ou emergência, eu preciso sim ter a minha situação de estrangeiro no Brasil regulada através de documentos. Documentos para dizer assim, olha, eu sou, para ter como identidade, né? Para eu poder me identificar. Para eu chegar ali no SUS, ter o documento e ter o cartão SUS também, porque sem ter um documento eu não consigo fazer o cartão SUS e não consigo ser atendida em uma situação eletiva, certo? Então, são situações diferentes. Então, só para a gente revisar urgência e emergência, posso ser atendido, tenho esse direito. Agora, se eu preciso de tratamento, por exemplo, estou com uma manchinha aqui, marcar um dermatologista. Eu não estou passando mal, não é uma situação grave. Ou, eventualmente, eu vou descobrir que aquela manchinha é grave depois da consulta, ok? Só que eu preciso ter um documento para me identificar e para eu conseguir buscar esse acesso ao atendimento pelo SUS. E a diferença da gente saber o tipo de documento correto para esse tipo de situação. Porque, assim, estamos falando de Foz do Iguaçu, que faz fronteira com o Paraguai e com a Argentina, certo? A gente tem um número muito grande de circulação de estrangeiros aqui na região, tá? Então, o que o pessoal acha? Que por ser atendimento de urgência e de emergência, ele deve ser atendido ali na hora, e deve ser mesmo, e que depois o SUS ele é obrigado a continuar o tratamento porque esse primeiro atendimento foi feito. Não, gente. O SUS atendeu, você ali, o hospital te atendeu naquela situação de urgência e emergência, você tá bem, graças a Deus sobreviveu, mas e o depois? Né? Medicamento, cirurgia, exame, né? O cuidado pós. Você precisa ter um documento. Mas não necessariamente você precisa morar aqui em Foz para ter esse documento. E é disso que muitas pessoas não sabem. Esperam piorar, agravar a doença ou a situação. A pessoa às vezes só está com formigamento. Ah, não, eu sei que eles não vão... Se eu só tô... Formigamento não é um sintoma tão grave. Ela espera piorar, ela espera, além do formigamento, começar a ter dor no peito para daí procurar o SUS aqui em Foz. E não precisa, né? Eu vou falar mais especificamente do Paraguai, porque é o mais comum aqui na região de fronteira, né? Para quem mora na cidade de Cidade Leste, Hernandárias ou Presidente Franco, vocês têm direito e vocês podem fazer o documento que se chama RNM fronteiriço. Ou seja, se vocês morarem em uma dessas 3 cidades que efetivamente fazem fronteira com Foz do Iguaçu, você tem direito de fazer esse documento e com esse documento
você pode fazer o cartão SUS e você pode fazer consultas, exames e ter direito aos medicamentos regulares aqui do Brasil, aqui de Foz. Tá? Então, não necessariamente você precisa estar residindo aqui. O que acontece muito e fica de alerta? A diferença de um RNM fronteiriço para um residente, ou seja, para quem o estrangeiro mora, né, no Brasil, mora em Foz do Iguaçu, é a validade do documento. Né? Então, o fronteiriço ele tem a validade de apenas 1 ano e o temporário, que é a primeira via do documento que se tira, é de 2 anos. O pessoal acha que tem que morar no Brasil, tem que morar em Foz, acaba pegando endereço emprestado do primo, do amigo, do parente, da família. Isso é um perigo. E aqui no Brasil, declaração falsa é crime, ou seja, você falar que mora nesse endereço quando você não mora é crime. E a Polícia Federal, aqui de Foz do Iguaçu, pega muito em cima disso, gente. Estão fazendo entrevista, estão fazendo investigação, então não brinquem com isso. E por que o pessoal faz isso? Porque não tem a informação de que se ela mora numa dessas 3 cidades, Cidade Leste, Nandares ou Presidente Franco, ela tem direito de fazer o documento sem precisar mentir. Exatamente. Sem precisar cometer um crime, né? Então, ela tem direito, depois de fazer o documento, de fazer a carteirinha do SUS, de fazer o CPF, porque aqui no Brasil 99% para tudo é o CPF. E também, eventualmente, se quiser abrir conta bancária, também tem esse direito. Então, saber a diferença desses dois. Você não precisa pegar emprestado, pedir favor para parente, até porque isso é crime, volto a frisar. É crime tanto para você que pediu o endereço emprestado, quanto para a pessoa que te emprestou o endereço e falou que você mora ali. Né? Então, realmente é crime. Tomar muito cuidado com relação a isso. Vocês têm direito, só busquem essa informação. Né? E o quadro Estrangeiros no Brasil, o podcast, ele é justamente para isso. Sim. É disseminar a informação correta. É muito importante esse quadro, doutora. Doutora, agora que você comentou que o tipo de documento que a pessoa pode solicitar, quais são os outros documentos que ela precisa juntar para fazer esse pedido, para conseguir esse documento? Ela precisa de um documento comprovando que ela mora em uma dessas 3 cidades que eu citei aqui. Geralmente no Paraguai eles falam constância de vida e residência. Não estou falando no sotaque em espanhol, porque eu não sei falar corretamente. Ela está hablando. Ela vai precisar da certidão de nascimento legalizada através do consulado paraguaio aqui em Foz. Por quê? Na identidade paraguaia, não consta o nome do pai e da mãe. Né? É esquisito, porque para nós tudo tem o nome do pai, qualquer comum. Documento, né? Então, ela precisa legalizar no consulado paraguaio aqui em Foz essa certidão de nascimento. Ela precisa dos antecedentes criminais do Paraguai, legalizado pelo consulado também. Tem uma taxa que tem que ser paga, tá? E ela precisa seguir os passos, tá tudo no site da Polícia Federal. Seguir os passos ali, preencher o formulário e fazer o agendamento. Tem que comparecer pessoalmente, tá? Não pode por procuração, não pode o amigo fulano. Em casos muito excepcionais, às vezes a pessoa é acamada, né? Não tem condições físicas de comparecer até lá. Abre-se uma exceção comprovando, claro, né? Por quê? Tem que tirar foto, cópias digitais. O policial vai fazer a entrevista contigo para ver se você cumpre todos aqueles requisitos e vai conferir os documentos originais ou não. Então, resumidamente, para o fronteiriço, é isso que precisa. Para residente, ele tem que comprovar que mora aqui no Brasil, aqui em Foz do Iguaçu em específico, né? E o que é comprovante de residência para a Polícia Federal? Comprovante de água, luz ou telefone fixo. Não tem isso no nome, doutora. O que eu faço? Se você mora de aluguel, o contrato de aluguel ele serve junto. Ou a pessoa que tem o comprovante no nome, você realmente mora nesse endereço, a pessoa faz uma declaração de residência, reconhece firma em cartório. E hoje em dia, a Polícia Federal está falando para a pessoa que assinou a declaração, além da firma reconhecida, comparecer até a Polícia Federal para que eles possam fazer a entrevista e verificar se aquilo lá é verdade ou não, né? Então, essa é a diferença, né? Morando no Paraguai tem esses requisitos, morando no Brasil tem que comprovar que mora aqui. Essa é a diferença básica. O paraguaio, independente de onde ele mora, ele tem direito de fazer o documento RNM
pelo acordo do Mercosul, simplesmente pelo fato dele ser morador dessa região. Diferentemente de um país, por exemplo, como o Líbano, que o Brasil não tem acordo, né? Então, o libanês, ele só consegue fazer o documento, o RNM, com base em casamento, se ele for casado com brasileira, ou se ele tiver filho nascido aqui no Brasil, né? Então, o Paraguai, ele tem essa vantagem pelo acordo do Mercosul. Basta saber e fazer da forma correta. Sim. Doutora, tô te ouvindo aqui, tô aprendendo muito contigo e Obrigada. percebo o quanto é necessário realmente ter auxílio de um profissional, porque são detalhes, assim, que podem eventualmente prejudicar a pessoa que está buscando formalizar ali o documento, ou alguém que esteja ajudando essa pessoa pode se prejudicar também. Então, isso mostra realmente a importância desse quadro aqui para que as pessoas não cometam crimes sem qualquer necessidade, né? Elas têm direitos... Sem qualquer necessidade mesmo. Pois é. Então, o que eu queria frisar novamente, que o que precisa de documento para ser atendido pelo SUS? Novamente o que a doutora falou, urgência e emergência, não precisa ter documento nenhum. Basta chegar ali na UPA... Lembrando que é UPA, não UBS, gente. Eu escuto reclamações, não são reclamações. Onde está escrito 24 horas em vermelho exatamente. Ali. São queixas até, porque até dos profissionais que trabalham, eu já ouvi, doutora, mas pela preocupação. Porque na UBS não vai ter a mesma estrutura que a UPA. Então, se você precisa de um atendimento imediato, é legal você já ir direto para o lugar onde você vai receber esse atendimento. Então, gravem esse nome, UPA, né? E também, ou ao pronto-socorro do Hospital Municipal Padre Germano Lauckeli. Documentos que a gente precisa, então, no atendimento eletivo. Primeiro, fazer o documento para regularizar a situação de estrangeiro, certo? Não estou falando de urgência. Urgência basta você chegar ali e buscar esse atendimento. Fazer consulta, exame, medicamento. Exatamente. Você vai precisar ter o seu comprovante o teu documento, certo? O RNM. RNM. E também o cartão SUS, que você pode ir até a Regional de Saúde ou até a Secretaria Municipal de Saúde, solicitar a elaboração. Ele é feito ali de forma imediata, até para você conseguir depois usar. Você pode ir até o posto de saúde do bairro mais próximo, se você estiver circulando em Foz, ou se você estiver morando em Foz, você vai até o posto de saúde do teu bairro. Posto de saúde e UBS é a mesma coisa, pessoal, só para ficar claro. Só muda o nome. Exatamente. E você pode ir, você vai agendar o teu atendimento ambulatorial, vai ser direcionado de um clínico geral, você pode ir para as especialidades. Então, é assim que começa, mas para você conseguir iniciar ali o seu tratamento ou dar continuidade ao seu tratamento ambulatorial, é necessário sim você ter a sua situação como estrangeiro no Brasil regular. Então, primeiro ter o RNM, né, independente, fronteiriço, residente ou até mesmo quem é solicitante de refúgio. Tendo o documento, faz o cartão SUS para poder ter acesso às UBSs, aos UPAs, enfim. E o CPF é importante também, tá? Aqui no Brasil nada funciona sem o CPF. O que eu queria comentar com você também, existe essa possibilidade aqui no Brasil do visto para tratamento de saúde. A doutora já ouviu falar disso? Já ouvi falar, inclusive recomendei a cliente que me procurou a buscar auxílio da doutora. Por quê? Porque também foi a mesma situação de tentar encontrar uma casa em Foz do Iguaçu para dizer que a pessoa mora, e isso é crime. Eu expliquei certinho porque justamente ela não sabia dessa possibilidade, ela não sabia, morando em Cidade do Leste, não sabia desse documento que a doutora comentou anteriormente, que faz parte do acordo e que não precisa realmente cometer nenhum crime. Então, isso foi explicado também. Eu já ouvi sim falar nesse visto. E eu queria saber, doutora, se você já fez algum trabalho nesse sentido, quais os benefícios também, o que leva a pessoa a buscar esse visto e quais os benefícios para o estrangeiro que precisa? Em qual caso se encaixa, assim? O visto para tratamento de saúde é para aquele estrangeiro que não está no Brasil, né, ainda. Ele está no país de origem dele, está fora. E ele quer buscar um tratamento de saúde aqui no Brasil que, digamos, só tem aqui. Ou que seja um tratamento melhor do que no outro país onde ele está. E ele vai pedir esse visto, porque para você vir para o Brasil, você precisa entrar com algum tipo de visto, certo? Senão não entra no Brasil.
você precisa fazer esse pedido com base em justificativas. Visto para a saúde, o que é isso? Você está buscando um tratamento aqui, de saúde independente de qual seja, só que precisa ter justificativa. É um tratamento pago. Essa é a diferença. Não pode usar o SUS, então? Não pode usar o SUS. Ela não pode vir, digamos, da Índia. Brasil, eu quero fazer o tratamento de saúde aí porque no meu país não tem ou não é bom. Então, você tem que comprovar que você tem condições financeiras de se manter no Brasil enquanto você faz o tratamento e de condições financeiras para pagar pelo tratamento. Olha, não sabia. Porque, veja, a gente tem que pensar... O Brasil ele tem que pensar uma forma de proteger, né, o Sistema Único de Saúde, o SUS. Então, se qualquer pessoa pudesse vir para cá sem controle nenhum, o SUS ele não aguentaria a quantidade de pessoas que estariam pedindo o visto para tratamento de saúde. Então, quem está fora do Brasil e quer vir especificamente para tratamento de saúde, ela somente pode fazer se esse tratamento for pago. Não pode ser utilizado o SUS, essa é a diferença. Então, ela pode vir, esse visto é tanto para o paciente quanto para o acompanhante. Se for comprovado que há necessidade de um acompanhante, esse visto pode ser estendido, né? E é um visto que ele tem duração de 1 ano. Porém, se o tratamento da pessoa durar mais que isso, ele pode ser renovado pelo tempo que for necessário para a conclusão do tratamento. Né? Então, se a pessoa está fora do país, não se enquadra em nenhum acordo com o Brasil, como, por exemplo, o acordo Mercosul, e quer fazer o tratamento aqui, é somente se for um tratamento particular e cumprindo esses requisitos. Ou seja, ela tem que comprovar se, por exemplo, é um câncer, né? Com documentos médicos que ela tem essa doença, que é sugerido esse tratamento, o porquê e as condições financeiras da pessoa. É interessante. Apesar de não poder utilizar o SUS, se a pessoa encontra um meio de buscar o tratamento e tem condições, é algo muito bom. Esse visto é muito bom, realmente. Ele abre portas para quem busca atendimento particular na rede privada aqui do nosso país. Isso é muito interessante. Então, essa é a diferença, a importância de saber os seus direitos. Sim. Porque você não precisa cometer um crime de pegar uma declaração falsa para você ter o tratamento aqui. Você tem que saber qual é o caminho correto. E eu sei que muitas pessoas procuram a Polícia Federal ou procuram algum órgão público, às vezes não é fornecido a informação correta. Ou às vezes eles até fornecem, mas a pessoa não entende. Sim. Né? O que é uma UBS, o que é um UPA aqui no Brasil, o que é RNM. Né? Então, a importância também de contratar, quando possível, um profissional especialista na área. Porque o profissional ele vai, já corta caminho, digamos assim, né? Já vai direto ao ponto, vai fazer o documento correto para você ter os seus direitos e você não ter problema com relação a isso. Isso é muito importante, ter essa assessoria realmente, para melhor direcionar de acordo com a situação de cada pessoa, porque às vezes o que serve para mim não serve para você, não serve para um terceiro, então é importante entender as necessidades de cada caso. É igual tratamento de saúde, cada caso é um caso. No direito também, tudo depende. Depende é a palavra que a gente começa na que a gente decora desde sempre. Tudo depende, no direito tudo depende. Então, é muito importante, doutora, esses esclarecimentos a respeito das diferenças dos documentos que nós temos em favor dos estrangeiros, né, para buscar esse acesso à saúde que está ali resguardado pela nossa Constituição Federal e que às vezes a gente não sabe como buscar. Um outro exemplo também é com relação a medicamento. Às vezes eu não sei onde... Tá, tudo bem, eu sou estrangeira... Já tive meu atendimento de urgência ou emergência, ou eventualmente não tive esse atendimento, simplesmente fiz o meu documento, estou regular no país, quero buscar atendimento pelo SUS. Aonde eu vou? Onde é que eu vou? Primeiro, o que eu faço? Eu vou até uma unidade básica de saúde, faço uma consulta médica. Se dali eu tenho uma prescrição de um remédio, às vezes eu vou ter na farmácia do posto de saúde que não são todos os postos que tem a própria farmácia. Exatamente. Às vezes no próprio posto de saúde eu posso encontrar o medicamento, ou às vezes na farmácia do posto não tem, vai ter em outra UBS, aí só para a pessoa se localizar realmente. Às vezes se não tiver na UBS, ele pode ir na Regional de Saúde. Aqui nós temos a 9ª Regional de Saúde, que fica ali na Rua Santos Dumont. Fica na rua de baixo, só para o pessoal se localizar, do McDonald's. Então, é bem no centro, pertinho. Do lado onde era a antiga Justiça do Trabalho, né? Exatamente, exatamente. Então,
é importante a gente saber que tipo de documento eu preciso para o meu caso. Segundo, onde é que eu posso buscar atendimento. Terceiro, se eu não conseguir ali, qual é o próximo passo? Então, são esses passos aqui que é importante a gente deixar bem claro para as pessoas entenderem, para os estrangeiros principalmente, entenderem como buscar esse acesso à saúde através do nosso sistema único. Vou te dar um exemplo prático de uma pessoa que me procurou. Eu até ia comentar com vocês depois do podcast, mas já vamos dar exemplos práticos aqui. Essa pessoa, ela é paraguaia, já é regularizada aqui no Brasil e ela teve um filho nascido aqui no Brasil, certo? O filho, ele tem problemas respiratórios, está investigando o que pode ser, né? Mas a princípio ele é asmático. Ele faz todo o tratamento pelo SUS, né? Recentemente ele passou por uma consulta com um pneumopediatra, especialista, depois de muito tempo, e trocou a bombinha que ele usava. Não é mais aquela bombinha que ela ia na farmácia popular, pegava sem problema nenhum, somente com a receita. Ela procurou a 9ª regional, falou que eles não forneciam, procurou a outra farmácia da UBS, falaram que não fornece essa bombinha. E essa bombinha, ela é de uso contínuo, não tem, assim, previsão para parar. Porque aquela outra bombinha não estava fazendo efeito, teve que trocar. O que ela pode fazer? Olha, doutora de asma, eu entendo. Vou te Você dizer, é muito importante a gente ter um remédio ali no momento que precisa, no momento de crise. O que acontece? Não são todos os medicamentos que são incluídos ali na lista do nosso Sistema Único de Saúde. Tem uma lista, então? Tem uma lista. Okay. Tem o Rename também, que constam ali alguns tratamentos e remédios fornecidos pelo SUS. Só que a gente tem que partir do princípio que a medicina ela avança o tempo todo. O tempo todo. Você pode entrar em sites de pesquisa e cada dia vai ter um artigo diferente estudando sobre a mesma doença. Então, às vezes, o que para um paciente funciona, tendo a mesma doença, o organismo desse paciente responde bem à medicação, mas do outro paciente não responde. E a pessoa não pode ficar sem tratamento, certo? Ela precisa continuar. Claro. Ainda mais se tratando de uma questão respiratória. Então, neste caso, ela tendo essa negativa de oferecimento de acesso à saúde, que é o quê? A negativa de oferecimento da medicação que é necessária, ela pode sim, ela tem respaldo jurídico que nós chamamos no direito de causa de pedir, que é o motivo que leva alguém a entrar com uma ação. Ou seja, você tentou ali pela via administrativa ter aquele teu direito e você não teve. Então, a partir disso, você pode sim buscar auxílio de um profissional ou até mesmo a Defensoria Pública para entrar com o processo buscando esse remédio pelo SUS, às custas do Estado, às custas do município de Foz do Iguaçu. Por que eu falo Estado, município toda hora, ou até mesmo a União? Porque a responsabilidade entre os entes, ela é solidária. Nós estamos falando de verbas públicas que são direcionadas, desde a União, vai para o Estado, que veio para o município. Os 3 são responsáveis, vai dividir a conta em 3, Isso, digamos exatamente. assim. Neste caso, pode até ser movida uma ação contra o município de Foz do Iguaçu. E em função da discussão desse direito. Então, mesmo não, essa bombinha em específico, mesmo não estando nessa lista, nesse rol, que é obrigatório ter o fornecimento pelo SUS, ela pode entrar com uma ação judicial para ter esse medicamento fornecido. Porque a gente entende assim, doutora, que esse medicamento ele foi prescrito por um motivo. E provavelmente vão ter artigos científicos ensinando a respeito para que ele serve, para quem ele serve. E se no caso foi prescrito para um médico que tem a especialidade, a médica provavelmente ela entendeu o caso do paciente, ela está buscando o melhor possível para o paciente dela. Então tem respaldo jurídico e também científico. Então é isso que leva a ter argumento suficiente para mover uma ação contra o município, o estado, enfim. Então é totalmente plausível esse tipo de situação, e bem comum também em casos de diabetes. É muito comum também. Eu achei que era fornecido pelo SUS tudo o que precisa para diabetes. Sim, a mesma história da bombinha, mesma questão, porque não são todos. Não significa, pessoal, deixando muito claro aqui, que o que tem no SUS não serve para os pacientes, não é isso. É que serve para a maioria, muitas vezes, mas cada caso é um caso. Então, às vezes, o que consta ali na lista do SUS não serve, por exemplo, para mim, não serve para você, porque
foram feitos exames, identificadas algumas questões peculiares para o caso do paciente, e por isso foi recomendado um tratamento diferente. Porque às vezes o tratamento que tem no SUS já foi tentado e para aquele organismo não deu certo. Não significa que o que tem no SUS seja ruim, não é isso que eu estou dizendo. Mas às vezes para aquele caso não é o mais adequado. E digamos assim, a pessoa, para ela já ter a consciência de quando ela estiver consultando ou procurando a farmácia, e eles falarem que não tem. O que ela pede? O que ela tem que juntar de documentos para quando ela procurar tanto a defensoria quanto um advogado particular, ela souber preparar? Porque o que eu vejo a pessoa fica nem uma barata tonta. Fala não aqui, vai naquele lugar. A pessoa vai lá, fica nem uma barata tonta. Daí chega na defensoria, eu chego no advogado, olha, infelizmente você vai ter que voltar para tal lugar, pedir tal documento. Então, se a pessoa assim souber o documento que ela precisa, já na consulta, às vezes precisar de um laudo, alguma coisa, ou já na farmácia, o que ela tem que pedir para ela ter esse direito garantido e facilitar a documentação na hora de entrar com o pedido judicial. Sim, doutor, isso é muito importante, até porque no direito falou, tem que provar. Tem que provar, não adianta falar, tá aqui a receita e pronto, né? E ainda mais porque no caso do SUS não é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, que no Código de Defesa do Consumidor, falando de uma forma muito breve, tem o Instituto da Inversão do ônus da prova. Eu, consumidora, sou muito pequena, perto de uma empresa grande. Então, se eu não tenho como provar, a empresa, o juiz pode determinar que a empresa prove. Não é aplicável ao SUS, certo? Você que tem que provar. Eu tenho que provar. É o paciente. Como é que eu provo? Primeiro, que eu preciso ter o laudo do especialista recomendando aquele tratamento e por que qualquer outro não é aplicável para o meu caso. Deixando bem certinho. Então, não basta só a receita. A receita, a tal bombinha. Ela tem que ter uma justificativa. Tenho que ter uma justificativa. Até porque nós precisamos partir do princípio que o juiz não nos conhece. Ele não conhece o paciente. Então, quanto mais eu explicar a respeito daquela situação, melhor. Melhor para o juiz entender. Até porque o juiz não é médico. Então, ele não tem conhecimento, muitas vezes, pela prática, igual nós advogados, a gente acaba tendo contato, mas ele não tem conhecimento, não tem especialidade em medicina, então ele precisa realmente ter esclarecimentos a respeito daquela situação. Então, é importante, sim, doutora, ter um laudo discriminando a doença, discriminando o porquê daquele remédio, porque os outros tratamentos não servem para aquele caso. E além desse laudo, que você vai levar até a 9ª Regional, por exemplo, até a Secretaria de Saúde do município, buscando saber se o SUS oferece aquele remédio para você buscar aquele atendimento de forma gratuita, aquele tratamento, se porventura for negado, eles falarem, quem estiver atendendo falar assim, não temos pelo SUS, o SUS não oferece, você pode pedir sim, isso por escrito, peça por escrito. Peça uma declaração, pede para te mandarem pelo WhatsApp. O WhatsApp também é um excelente meio de prova. Você pode pedir para te mandarem por e-mail essa resposta. Geralmente, quando você faz uma solicitação na Secretaria de Saúde, demoram alguns dias para eles responderem, certo? Então, peça a resposta por escrito, até para você ter isso como um meio de prova, para demonstrar para o juiz, olha, tentei. Infelizmente, não tive direito a acesso à saúde conforme a nossa Constituição regula. Então, isso justifica. Tenho que recorrer a você, juiz, para que me forneça. Ninguém entra com processo por mero capricho. O processo é a última via que alguém busca para resolver uma questão, para resolver um problema. Por isso que precisa provar que você tentou de tudo antes de entrar com o processo judicial. Exatamente, doutora. Até porque, assim, muitas coisas a gente consegue pela via administrativa. Consegue. Mas quando não tem outro jeito e a pessoa não tem dinheiro para arcar com aquele tratamento, porque tem tratamentos que são para toda a vida. Não tem como. Então, quando isso não é oferecido, ela tem sim o processo como uma ferramenta para buscar o tratamento que ela precisa. Então, acaba sendo um auxílio jurídico pela saúde. É mais nessa linha, assim, que eu, no meu dia a dia, eu acabo identificando várias situações nesse sentido também. Sempre que dá para resolver pela via administrativa, a gente resolve. É o melhor. Eu sempre vejo isso como uma melhor opção. Até porque é importante a gente priorizar a vida, a saúde daquele paciente que está sofrendo e precisa de atendimento quanto antes. Então, quanto antes ele conseguir atendimento, melhor para ele. Mas quando não é possível pela via administrativa, nós temos a via judicial para buscar esse direito também.
Quando a gente está falando da parte, a maior parte do episódio de hoje, da parte bonita do SUS. Que é gratuito, que é para todo mundo, independente de classe social ou financeira. Mas a gente sabe, eu acho que não só Foz do Iguaçu, mas como um todo, que você vai chegar na UPA e você precisa, por exemplo, de um leito de UTI, você precisa de uma vaga, né, para você ser internada, e você não consegue porque está muito cheio. E eu sei que tem direito de entrar com uma ação judicial contra isso, mas eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre isso. Eu cheguei lá, a pessoa, não sei, enfim, está em coma e ela precisa de um leito de UTI que não tem ali. O que pode ser feito? Entra com ação judicial, é feita que ela é transferida para outro município. O que ela pode fazer numa situação dessa? Olha, são várias questões, né, que envolvem a morosidade no atendimento do sistema público. E muitas dessas questões fogem até da nossa realidade. Por quê? Não estou dizendo que mas pode ser gestão, pode ser um problema de gestão. A gestão, Pode ser um problema do próprio pessoal que está atendendo. Às vezes, se resolvessem fazer uma dinâmica diferente de assistência, programar melhor, direcionar melhor de forma interna os atendimentos, acaba sendo mais dinâmico, acaba sendo mais efetivo. Talvez as pessoas que estão na gestão e na linha de frente ali queiram auxiliar da melhor forma possível, mas elas trabalham com as ferramentas que elas têm. Então, às vezes, não tem suprimento necessário. Isso varia muito de região para região do nosso país. Isso varia muito de bairro para bairro. Basta a gente dar uma volta por aí e entender o que é que está acontecendo. Então, são questões que, primeiro, estou passando mal na UPA, estou passando mal, assim, sentindo que eu não aguento mais ficar ali esperando. Em alguns casos, as pessoas chegam a chamar a polícia. Porque isso acaba sendo, pode ser interpretado, inclusive, como omissão de socorro. Porque não estou dizendo que isso não aconteceu aqui em Foz do Iguaçu. Eu sei de uma história, de um outro lugar, que tinham médicos disponíveis. A unidade não estava com a sala de espera muito cheia. Mas os médicos, um tinha ido embora, que tinha terminado o turno dele. O que não é errado, porque terminou o turno, ele cumpriu o papel dele. O outro estava dormindo e a outra estava fazendo qualquer atividade que não era realmente da função dela. Estava andando pela unidade, enfim, não estava realmente atuando como médica naquela situação. E o paciente em questão, ele chamou a polícia. Por quê? Não tinha quase ninguém para atender. E as pessoas que estavam ali, elas estavam em situação grave, porque elas buscaram o socorro ali na unidade de pronto atendimento no momento que estavam se sentindo mal. E na cidade onde isso aconteceu, isso virou matéria na televisão, isso foi divulgado. Por quê? Cada caso é um caso. A gente não pode, assim, julgar de forma geral que é ruim. Porque em todo lugar tem profissionais bons e ruins. Em todo lugar tem pessoas comprometidas e não comprometidas. Infelizmente, isso acontece de uma forma muito evidente quando a gente fala da saúde pública, porque as pessoas ficam aguardando horas na fila. Às vezes, por uma falta de direcionamento adequado, tem gente que morre na fila. Isso não é uma notícia, não é novidade. Isso não é novidade, infelizmente. Como é que a gente melhora esse problema? Eu, enquanto advogada, penso que alguma coisa precisa ser feito. Mas acho que o princípio está na gestão, primeiramente, mas tem que partir de lá de cima. Tem que partir do interesse, realmente. A pessoa, ela tá ali passando mal e, infelizmente, ela precisa de um leito de UTI. A UPA tá falando não tem leito. O que faz? O que acontece? Aí a pessoa pode, eventualmente... Primeiro, ela pode pedir ajuda da polícia, do Poder Judiciário. Ela tem meios para buscar esse atendimento. Se realmente não for algo que seja prestado ali de forma imediata, ela tem meios para buscar alertar as autoridades do que é que está acontecendo ali. Independente do que motivou essa morosidade, independente de que se é falta de leito, se é falta de profissional, ela tem esse direito de tentar buscar atendimento o quanto antes, até porque a vida ela não espera.
Com A certeza. gente tem que partir desse princípio também que se eu, por exemplo, Maria Júlia, se eu passo mal, eu vou para a UPA, eu vou para a unidade de pronto atendimento porque eu estou precisando. Eu estou precisando. Se eu precisei, eu quero ser atendida. Eu vou buscar todos os meios que eu tiver ao meu alcance. Eu e meus entes queridos, enfim, qualquer pessoa que esteja precisando. Eu já cheguei a acompanhar amigos na UPA também que estavam passando mal. Então, eu tô meio que advogada / enfermeira / Tudo. barra da saúde. Aí, o que acontece? A gente vê muita gente querendo trabalhar e às vezes não tendo ferramenta. Ou a gente vê também muitas pessoas precisando de ajuda e não tendo o retorno suficiente do serviço para atender todo mundo ao mesmo tempo, ou em menos tempo, para a pessoa não ficar esperando tanto, porque é um sofrimento, é um desgaste, sim, a pessoa ficar aguardando ali horas na fila, porque se a pessoa já foi até a UPA, ela tá com dor, ela tá se sentindo mal. Exatamente. Mas são questões, assim, doutora, que infelizmente a gente não vai conseguir chegar a uma solução durante esse podcast. Infelizmente, se nós tivéssemos assim, essa oportunidade, mas não é o caso. E também não depende somente de nós. Enquanto profissionais, nós temos nossas ferramentas, que são processos, assessoria, orientação. Esse podcast ele serve como uma orientação para que as pessoas entendam quais são os direitos, que muita gente não sabe que tem direito. E como buscar esses direitos. Como fazer valer os direitos que constam nas nossas leis, nas nossas resoluções, enfim, em tudo que diz respeito à matéria que nós estamos discutindo aqui hoje. Então, você pode procurar ajuda da polícia, a depender do caso, da situação. Ministério Público também? Ministério Público também. Defensoria Pública. Também. Advogado. Então, tem várias ferramentas que a gente pode tentar buscar uma solução. A gente sabe que a gente não é o super-herói, não vamos resolver todos os problemas do mundo, infelizmente. A gente tenta, mas não consegue. Mas não consegue. Mas é o que a gente pode tentar buscar. São ferramentas, né? Nós somos ferramenta. Enquanto sociedade também. Somos ferramenta. Então, saber os seus direitos e aonde procurar. Né? Então, você pode procurar de novo. Você pode procurar a polícia, dependendo do caso. O Ministério Público. Que ele é o advogado do povo nesse tipo de situação. Então, você pode procurar Defensoria Pública e advogado particular também. Né? Então, esses órgãos, essas pessoas são meios para buscar uma solução quando o ente público ele não fornece de uma forma imediata. Exatamente, doutora. Então, doutora, eu queria agradecer que você aceitou meu convite. Muito obrigada pelas informações, que o objetivo do quadro é esse, né? É disseminar informação para todo mundo saber dos direitos. E fica o convite para uma próxima vez. Você é sempre muito bem-vinda por aqui. E até a próxima. Quer se despedir? Quer falar alguma coisa? Eu que agradeço, doutora, pelo convite. Uma honra estar aqui participando do nosso Estrangeiros do Brasil, podcast que é muito legal a gente ter aqui na nossa região uma pessoa que esteja propagando informações a respeito dos direitos dos estrangeiros e hoje falando de saúde também, que sem saúde a gente não vive bem. E todo mundo precisa buscar atendimentos de forma adequada, buscar fazer valer os direitos que estão ali na nossa Constituição Federal. Agradeço por você que está ouvindo o nosso podcast aqui, agradeço muito pela disponibilidade também de todos, pelo interesse e até a próxima, doutora. Até a próxima. Não esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar com amigos, família, para propagar essas informações. Esse é o intuito daqui, tá bom? Obrigada a todos. Obrigada.